e nos envolva nas vibrações da pacificação. Hoje é o nosso momento de estudo com o patrono da nossa casa, Leon Denis. A página Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter é um fragmento tirado do livro O Problema do Ser e do Destino. E diz o mentor para nós: enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Quaisquer que sejam os procedimentos de nossos semelhantes com relação a nós, não devemos nutrir contra eles animosidade alguma, ressentimento algum, mas, ao contrário, fazer com que todas as causas de aborrecimento ou de aflição sirvam à nossa própria educação moral. Nada poderia nos atingir e em nossas vidas anteriores e culposas, se em nossas vidas anteriores e culposas não tivéssemos dado margem à adversidade. Eis o que precisamos nos dizer continuamente. Assim, conseguiremos aceitar, sem amargura, todas as provas, considerando-as como uma reparação do passado ou como um meio de aperfeiçoamento. De degrau em degrau, atingiremos assim esta paz de espírito, este domínio de nós mesmos, esta confiança absoluta no porvir, que dão a força, a quietude, a satisfação íntima e permitem que nos mantenhamos firmes em meio às mais duras vicissitudes. Chegando à idade, as ilusões, as esperanças vãs caem como folhas mortas, mas as elevadas verdades aparecem. Então, mais brilhantes, como as estrelas no céu de inverno, por entre os galhos desfolhados de nossos jardins. Pouco importa, portanto, que o destino não nos tenha oferecido glória alguma, sorriso algum, nenhum lampejo de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude, com um pouco de beleza moral. As vidas obscuras e atormentadas são às vezes as mais fecundas, ao passo que as vidas brilhantes nos prendem com muita frequência e por longo tempo à terrível corrente das responsabilidades. A felicidade não está nas coisas exteriores, nem nos acontecimentos fortuitos ao nosso redor, mas apenas em nós mesmos, na vida interior que sabemos criar para nós. Que importa que o céu esteja negro acima de nossas cabeças, que os homens em torno de nós sejam maus, se temos na fronte a luz e no coração a alegria do bem e a liberdade moral. Porém, se eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição morarem em mim, nem todos os favores, nem todas as felicidades da terra me trarão a paz silenciosa e o júbilo da consciência. O sábio, ainda neste mundo, cria em si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, onde não chegam as discórdias nem as contradições do exterior. Também na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são totalmente de ordem íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada é irreparável. A situação atual do espírito inferior é só um ponto quase imperceptível na imensidão dos seus destinos. Leon Denis. É com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus
e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para o nosso momento de estudos e passes. Nós, as tuas ovelhas, encarnadas e desencarnadas. É sempre com alegria que nos reunimos para esse momento de estudos, quando podemos juntos refletir sobre o teu Evangelho, sobre nós mesmos, essa realidade espiritual que somos. Por isso, querido Jesus, te pedimos, abençoa-nos, ajuda-nos a estarmos envolvidos com os estudos que serão trazidos por nossas Amália e Roseli, que possamos nos deixar envolver por essas vibrações amorosas que os benfeitores trazem para nós quando estamos estudando, aguardando o momento do passe. Ajuda-nos, Jesus, a entendermos melhor a doutrina dos Espíritos, que consola, que revigora as nossas forças. É assim, Jesus, com alegria, que te pedimos que seja em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, agradecendo muito a esses benfeitores que nos acolhem, aos nossos guias que aqui nos trazem, mas acima de tudo, Jesus, em teu nome e em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa noite de estudos e passes. E para a nossa segurança, querido amigo, permaneça junto a nós. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar nossa Amália com o nosso carinho, que virá trazer para nós as lições da noite nesse primeiro momento. Muito boa noite, meus amados irmãos. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui nessa escola abençoada, todos juntos, para pensarmos, refletirmos, trabalharmos essa necessidade imensa de nossas almas, de nos reeducarmos para a vida, para o viver, para sermos felizes. Temos que crer nisso. Aliás, não basta crer, é preciso viver a sua crença. Então temos que ter a certeza, né, de que estamos realmente neste caminho abençoado para nos reeducarmos, vivermos a vida como ela deve ser vivida, segundo os planos divinos, que coloca em nossas mãos a construção do nosso próprio destino, da nossa felicidade, para que alcancemos os planos divinos. Né, estamos aí estudando esta obra abençoada, grandiosa, do nosso Leon Denis. O problema do ser e do destino. Né, ele vem esmiuçando a alma, vem nos mostrando, né, o que somos, o que vivemos, como fomos criados. E não só isso, mas o que trazemos em nós como potencialidades divinas, como poderes, né? Eu lembrei aqui, para o início da nossa reunião, a expressão de ontem da mensagem do nosso querido Herman, que disse: felizes somos nós de já estarmos aprendendo a conhecer o mundo espiritual ainda encarnados. Isso é muito importante para todos nós, não é? Porque nós temos vivido a vida de encarnado, mas como se fosse só matéria, não é? Como se fôssemos só matéria. Nada sabemos além túmulo, ou nada, não tínhamos notícia. Somente a doutrina espírita vem esmiuçar para nós, vem trazer para nós essas verdades.
né, tão necessárias para que realmente nos sintamos filhos de Deus e sintamos o objetivo da nossa existência, né, que não é sofrimento, dor, angústia, tudo isso, né, como aqui na mensagem diz, que importa até que os homens maus estejam em torno de nós, que importa as dores e sofrimentos, se eu tiver a visão do objetivo dessas situações em nossas vidas, e não é colocada por Deus, não. É criada por nós mesmos. Essa coisa de que Deus colocou a construção do nosso destino, da nossa felicidade em nossas mãos, é real, é realíssima, é verdadeira. Mas nós precisamos aprender como é que é isso, né? Porque com muita facilidade a gente vai botando a culpa em Deus, vai não entendendo as coisas, vai se revoltando, né? Vai se amargurando, vai dificultando a vida quando ela poderia ser facilitada, não é? Então vamos ao nosso estudo de hoje, que está no capítulo 24 do Problema do Ser, e que vem falar da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ora, o que será isso na nossa vida, né? O que é o pensamento na nossa vida? E qual a necessidade dessa reforma de caráter, não é? Por que é importante a gente estudar isso, não é? O importante é que através do estudo do pensamento é que a gente aprende a se conhecer, não é? Leon Denis, anteriormente a essa lição da disciplina do pensamento, ele vem falar sobre o próprio pensamento. É quando ele estuda as potências da alma, nessa segunda parte do livro, né? Ele vem estudando sobre as potências da alma. Vontade, pensamento, livre-arbítrio, amor, né? Da liberdade, tudo isso que a gente sabe que tem, mas não conhece. Não conhecemos nada disso em nós. A gente sabe que é assim, a gente tem vontade, a gente pensa, a gente tem livre-arbítrio, a gente até se arvora de gritar que tem livre-arbítrio. Mas o que fazemos com ele? Só confusão na vida da gente, né? Não temos sabido usar isso, não é? Aí vejamos a importância da doutrina espírita, que vem esquadrinhar-nos para nós mesmos, não é? Célula a célula, podemos dizer. E ainda mais, corporal e espiritual, perispiritual, não é? É muito gratificante nós descobrirmos a grandeza desses ensinamentos na nossa vida. Então ele vem dizendo para nós, assim, para a gente não se alongar muito, que eu gosto muito de falar, né? Vocês sabem disso. Né? Para mim é o maior prazer estar aqui falando com vocês. Eu ficaria aqui 10 horas conversando com vocês, falando disso tudo, né? Sem cansar. Então, vamos começando aqui, vamos pegar o gancho aqui do pensamento, porque é o que nos interessa hoje, né? Estarmos, assim, pelo menos levarmos para casa uma noção, né, dessa maravilha de ensinamento, para que nós possamos nos auto-vigiar, né? A gente saber se vigiar, a gente saber se conhecer verdadeiramente. Então, olha o que ele diz do pensamento. Só uma palhinha para nós podermos sentir a grandeza, né, desses ensinamentos. E de nós mesmos, a nossa grandeza. A nossa grandeza, meus irmãos. O valor de nós mesmos. Não podemos deixar que as misérias, as depressões, os desânimos da vida nos derrube. Nós somos maiores. Nós temos o poder, não é? Nós temos o poder. E é isso que a gente precisa descobrir nesses ensinos, nesses convites que Leon Denis faz. Homem que me lê, né? Irmão, né? Olha aqui. É como ele dizendo, eu estou escrevendo para você, meu irmão. Então ele diz assim, o pensamento, que é uma das potências da alma, das maiores, o pensamento é criador.
Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, o pensamento criador, quem é o pensamento criador? De Deus, né? Deus, ele, com o seu pensamento, nós somos frutos do pensamento divino. Ele quis e nos criou, não é? Somos fruto do pensamento divino e do seu amor, porque ele cria, tudo que ele criou é com amor. E isso ele passou para nós. É um dever de casa universal, eterno, não é? Então, vou repetir, o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e do mundo, porque Deus não para de criar. Ele não para de criar. Jesus já disse, o Pai não para de trabalhar e eu trabalho também. E nós também, né? Então, assim como o pensamento divino cria permanentemente, né? Também o pensamento do escritor, do orador, do poeta, do artista, de todos os espíritos do universo, da cozinheira, da passadeira, da faxineira, do engenheiro, do médico, de todos os espíritos do universo. Também faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar e impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. Aí a gente vai lá na disciplina do pensamento. Isso aí, essa força criadora que está em nós. Nós criamos com o pensamento 24 horas. Precisamos prestar atenção no que a gente cria. 24 horas. E aí diz o doutor Erma para nós, na sua obra Palavras do Coração, o homem é livre, porque nós sabemos, pelo livro diz que nós somos livres, é onde ninguém pode pôr peia, não é? Ninguém pode impedir de pensar. Nem Deus impede, porque se é a fonte de construção da nossa felicidade, que Ele criou, que Ele nos deu, né? Nem Ele tira. Dr. Erma diz assim, que no pensamento, e ele inclusive está dizendo, por falta desses esclarecimentos, no pensamento, o homem pensa o que bem quer, pensa até monstruosidades, pensa as coisas ruins. Ele é livre, mas ele esquece que tudo que ele cria volta para ele mesmo. Olha, meus irmãos, isso aí já podia fechar o livro, não é? A gente ir para casa, porque é muita coisa para a gente pensar, não é? Para a gente se conhecer, né? Se conhecer. Então, aí vem a necessidade de nós, porque Leon Denis disse aqui, ó, que segundo a natureza de cada um, a gente cria coisas boas ou coisas ruins, né? Cria o bem ou cria o mal. Na determinação divina, é só para criar o bem, porque é para criar recursos, desenvolver recursos para nosso crescimento, a nossa felicidade. Não é para criar o mal. Quando nós desviamos do projeto divino, do bem, a gente cria o mal, né? E Deus deixa a gente livre. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a criar e a construir, a fazer a nossa própria felicidade. E ninguém é feliz fazendo mal. Ninguém, né? Então, Ele vai dizer aqui para nós, né, na reforma do caráter, o seguinte: o pensamento é criador, ele repete aqui, já o dissemos.
Ele, porém, o pensamento, não atua só em torno de nós. Não é só nosso, uma coisinha fechada aqui na nossa cabeça. Influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ele atua principalmente em nós. Nessa coisa que o doutor Erma disse. Eu penso o que eu quero, eu crio o que eu quero, o meu pensamento, mas eu tenho que dar conta dele. É aí que entra cada um segundo suas obras. Toda a construção da nossa vida começa no pensamento. O espírito vive pelo pensamento. O que conhecemos disso? O que conhecemos disso? Então, Leon Denis vai dizendo para a gente que o pensamento gera palavras, ações, com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossas vidas. Veja só. Vida presente e vida futura, porque o passado já foi criado e a gente vai dar conta dele, né? Então ele vem sempre para nós, por isso a oportunidade abençoada da lei do retorno, para que repensemos aquilo que não construímos de bem no passado e que carregamos conosco, não fica no mundo espiritual, não fica no túmulo, carregamos conosco, né? Está em nós, no nosso psiquismo, né? Então, para quê? Para que sejamos responsáveis. Deus quer que a gente seja responsável pela vida. E a gente só é livre quando é responsável, né? Então, ele diz, modelamos nossa alma com pensamento. Modelamos nossa alma, modelamos o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens e se imprimem na matéria. Nós construímos o nosso perispírito, nós construímos o nosso corpo físico, nós construímos tudo que existe no universo, em torno, dentro de nós, fora de nós, em torno de nós. Cada um de nós, né? Aí ele vai dizendo, não há assunto mais importante para estudo do que pensamento, dos seus poderes e da sua ação. Veja só, meus irmãos, só a doutrina espírita que ensina a gente isso. Só a doutrina espírita. Lá fora fala-se de grandes pensamentos. Cita-se grandes pensamentos, né? O homem é grandioso no que escreve, quando ele tem bons sentimentos, quando ele traz um objetivo para ajudar os seus irmãos, para crescer na humanidade. Mas existem aqueles que destroem, que derrubam, né? Então, Leon Denis vai mostrando isso para nós aqui no decorrer do ensinamento. Por isso, aí ele diz aqui, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, dos seus poderes e da sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou do nosso rebaixamento. É só prestar atenção, meus irmãos. Como nós não temos o hábito do autoconhecimento, né? A gente não sabe olhar para dentro de nós. Daí a grande bênção da doutrina espírita na nossa vida. Porque estudar a doutrina espírita é estudar a si mesmo. É o verdadeiro autoconhecimento. Porque ela vem falar da nossa realidade íntima, da nossa individualidade imortal, espiritual, essa que permanece. O corpo acaba, mas eu não acabo, eu permaneço. Eu vou e volto com novas roupagens. Porque eu estou trabalhando pelo meu crescimento espiritual. Segundo a impulsão que lhes é dada ao pensamento, ele funda ou destrói instituições como impérios, como caracteres, como consciência. O homem é grande
O homem só é grande, o homem só vale pelos seus pensamentos. Outra coisa que era fechar o livro e ir para casa, refletir muito isso para a gente aprender a se conhecer. O que é que eu penso diariamente, 24 horas por dia? Em que eu foco meu pensamento? Ainda tem uma coisa, eu tenho que usar o pensamento para viver a vida material e a vida espiritual ao mesmo tempo. E como não temos, né? Eu vou voltar aqui com aquela expressão que eu gostei muito do meu amigo espiritual aí, né? É meu amigo espiritual porque me encantou muito, sabe? Mas é o guia espiritual de Ângelo Aguarô. Né? O escritor do livro Grandes e Pequenos Problemas. Então ele diz que o homem vivendo enterrado na sua tumba de barro, ele não tem noção da realidade, nem da própria vida material, que dirá da sua vida transcendental. E o que estamos aprendendo com a doutrina espírita? A vida transcendental, que é a nossa realidade, né? É o que somos, é o que precisamos conhecer. Então, Leon Denis diz, né? O homem só é grande, só vale por seus pensamentos. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. Vide Jesus, né? Vide Jesus, que alcançou a perfeição, e vide muitos outros espíritos que a gente aprendeu a conhecer, que são espíritos luminares na humanidade, que estão aí trabalhando com o próprio Cristo para que nós nos valorizemos, para que nós alavanquemos esta realidade íntima nossa e que a gente faça brilhar a nossa luz. O próprio Cristo disse: faça brilhar a vossa luz, brilhe a vossa luz, né? É esta realidade íntima de seres imortais que somos, com toda essa herança de potencialidade divina. É a verdadeira herança de Deus para nós. É toda essa capacidade que estamos aprendendo com a doutrina, né? Que Deus nos criou e nos deu todas as suas potencialidades. Pensamento, vontade, a livre-arbítrio e por aí afora. Tudo isso que nos faz grande, nos faz belo, nos faz criadores de uma felicidade nossa e do nosso semelhante, né? Então ele caminha, que é interessante aqui que eu quis trazer, inclusive está em Kardec. Engraçado, né? A gente vai estudando a doutrina e é muito importante esse detalhe, que para nós realmente sentirmos a grandeza de Leon Denis, no que ele traz para nós, porque ele faz o aprofundamento da doutrina espírita trazida por Allan Kardec. Né? Então é necessário que conheçamos a doutrina espírita na sua base, no seu alicerce, que é a codificação espírita. E Leon Denis vem estender tudo isso para nós, vem literalmente aprofundar estas verdades, né, trazidas pelo Espírito, verdade codificada por Allan Kardec. Então, quando ele fala aqui no caminhar do nosso estudo, que o espiritualismo experimental, Leon Denis chamava de espiritualismo moderno, espiritualismo experimental, a presença da doutrina espírita, que era um espiritualismo, nós temos raízes espiritualistas, mas somos espírita, que é um espiritualista diferente dos outros espiritualistas. Porque o comum dos espiritualistas, por exemplo, não acredita em espírito, não acredita em reencarnação, não aceita a lei de causa e efeito, a lei de justiça, não sabe explicar a lei de justiça, né? Então se limitam, né, a crer em Deus, na alma e na imortalidade, mas não explica para nós. E o espiritualista que conhece a doutrina espírita e que aceita a doutrina, né, com as suas revelações de vida espiritual, né, ele está
é diferente, né, no sentido do espiritualismo. Por quê? Porque ele vai ter a possibilidade desse aprofundamento. E Leon Denis vem dizendo aqui para nós, né, que o espiritualismo experimental, que é o quê? O que é o espiritualismo experimental? Todo aquele trabalho que Kardec fez com as experiências através das manifestações, né, da mesa girante, e depois a experiência com os próprios médiuns da época que sofreram o pão que o diabo amassou para a gente poder estar aqui com essa possibilidade grandiosa de estudar essa doutrina comprovada através dessas experiências. Observação, experiência, experimentação. Né? Então foi esse estudo. E aí eu busquei no livro dos médiuns, no item 328, do capítulo 30, do capítulo 29, que vem falando das sociedades espíritas, que Kardec vem mostrando, né, todos os detalhes de uma casa espírita, né, que vale para todos. Ele diz aqui, a instrução espírita não abrange apenas o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. O que são os fatos? Os fenômenos, os acontecimentos, como hoje a própria mediunidade, que comprova para nós muitas realidades espirituais. Aliás, é ela que foi usada, é o recurso que foi usado em todos os tempos para que nós adentrássemos a vida espiritual, o mundo espiritual. Então, através do estudo dos fatos, também nós temos ensinamentos necessários para o nosso entendimento da vida. Então, ele fala aqui, Leon Denis, o espiritismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos captar, compreender toda a força de projeção do pensamento. Porque isso foi descoberto, foi estudado através dos fenômenos, das comunicações, os espíritos desencarnados vindo revelar para nós essas realidades, né? Essa questão do poder do pensamento, todos os poderes do espírito imortal, fora do corpo físico, foi ensinado para nós através dos próprios espíritos, através das manifestações. Então é isso que Leon Denis vem dizendo. Vemo-los agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. O papel de quê? Do pensamento. Kardec percebeu, quando começou a questionar os espíritos, conversar com os espíritos, o nível de conhecimento, de moralidade e de caráter dos próprios espíritos. Então ele viu que era um mundo à parte, igualzinho o nosso, que a gente, do encarnado. A única diferença é que estamos encarnados e eles estão desencarnados. Estamos na roupagem física e eles estão fora dessa roupagem física. Mas é uma única humanidade. Por isso a doutrina espírita, né, estudada por nós na casa espírita, tem também um papel muito importante de nós encarnados colaborarmos com Jesus, esclarecendo os desencarnados. Olha só, parece até contraditório, né? Mas não é não, é realidade. Porque não basta eu passar para o mundo espiritual que eu tenho ideia, que eu tenho conhecimento de todas essas coisas. Não tenho não. Até mesmo porque a gente aprende encarnado. Se eu não aprendo aqui encarnado, quando eu volto para o mundo espiritual e não tenho bagagem para isso, eu fico perdidão. Como a gente vê aí na mesa mediúnica. Os espíritos desencarnados, às vezes há século, mas perdido no mundo espiritual, agregado à vida material. Aqui, agregado, grudado aí nos encarnados, nas situações que viveu, que não conseguiu desapegar-se da matéria. Então, Leon Denis vem mostrando para nós isso. Ele diz, a telepatia demonstrou-nos
que as almas podem ser impressionadas, influenciadas a qualquer distância. É o meio que se serve da humanidade, do espaço, para se comunicar entre si através da imensidade siderais. Engraçado, a telepatia, ela, na época, ela já estava sendo estudada pela ciência da época, mas somente o Espiritismo deu a veracidade a ela. Porque somente o Espiritismo veio explicar o que realmente acontece na telepatia, que é essa conversação de pensamento, né? Um dia estaremos já utilizando a telegrafia humana, que é a conversação somente pelo pensamento. É outro potencial que a gente precisa conhecer do poder e da força do pensamento, né? As vibrações dos nossos pensamentos, das nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam do nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Então, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Né? Influem de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, outro ângulo do pensamento que a gente desconhece. E aí, na questão 460, Kardec pergunta, então quer dizer que a gente, nessa coisa do pensamento, de pensar, temos muitos pensamentos misturados em nossas cabeças? Sim, e nem conhecemos o nosso. É essa lei de atração e afinidade, né, que a gente... É assim, né? Lei de atração e afinidade. A gente pensa o que quer, mas a gente não foge da atração dos outros pensamentos que se misturam ao nosso, né? Para o bem ou para o mal, né? E olha que Deus colocou na nossa vida o anjo guardião para nos conduzir, nos ajudar, para ver se a gente conseguia caminhar só no bem. Mas a gente, por ignorância, né, de todas essas coisas, nos deixamos arrastar, né, pela força dos interesses pessoais, da importância da personalidade e desviamos do caminho do pensamento do bem. E com isso nos misturamos, né, uns aos outros, somando forças negativas, né? E até, assim, em muitos momentos, com atitudes de diminuir a força do bem, né? De querer diminuir, de atrapalhar, né? Mas só o bem é real. Por pior que esteja a condição da humanidade que deixou-se levar por essa força negativa, um dia a força do bem vencerá. Então é a questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, por que parece que o mal domina? Então, o mal não domina, é que o bem é tímido e o mal é atrevido, né? Mas só o bem é real. O dia que ele quiser, ele vencerá o mal. E aí depende de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós. Aqueles que conseguem fortalecer-se no bem, não vão ficar perdendo tempo de ficar misturado no mal. Eles vão adiante, né? Vão caminhando, vão sendo atraídos para os iguais. Para os iguais, vão em frente, né? Então, continuando aqui, eu estou pegando algumas coisas para a gente pegar na nossa página, tá? Que está dentro do capítulo. É que o capítulo é grande, né? Então a gente tem que ir, né? Para não se prender somente a um texto. Aí, vamos lá. Aí ele está dizendo aqui para a gente uma coisa interessante. Vamos ver. As vibrações dos nossos pensamentos... Vamos ver aqui. As vibrações dos nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se no sentido uniforme, expulsam do nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Então, pelo pensamento, eu atraio as coisas boas,
ou ruins. E pelo pensamento eu expulso-as. Certo? Está nas minhas mãos. O que eu quero da minha vida? Que clima eu quero viver? Então é no campo vibracional. Tudo vibra no universo, que está aqui no capítulo 8, que o nosso Leon Denis traz para nós, né, quando ele diz aqui, olha que expressão maravilhosa que ele diz, que ele fala para nós, nessa questão de nós entendermos o campo vibracional que nós estamos mergulhados, criado pelo nosso pensamento, pela força do pensamento. Ele diz, a vida é uma vibração imensa que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Cada alma, centelha emanada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão e se intensificarão de acordo com o grau de elevação do ser. Esse fato pode ser verificado por experimentações, que é o que a gente está tendo a oportunidade de estudar, né? Essa questão desse campo vibracional criado pelo pensamento do espírito, de acordo com a sua elevação, né? Quanto mais elevado é o espírito, mais amplo é o seu campo vibracional. Quanto mais inferior, mais curto é a sua vibração. E com isso sintoniza também somente com aqueles imperfeitos, né? Quanto mais nos elevarmos, nós vamos mudando de padrão vibracional e vamos saindo daqueles padrões negativos, inferiores, imperfeitos. E essa é a nossa maior tarefa no universo, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, né? Então diz Leon Denis para nós, se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, olha o campo vibracional que eu acabei de falar para vocês. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. Eu injeto em mim as coisas boas, se eu penso bem, se eu penso no bem. Assim como eu injeto em mim as enfermidades. Se eu permaneço falando para mim, estou doente, estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo, eu estou injetando em mim pensamentos doentios. E eu acabo afetando as células. Primeiro afeta as células perispirituais, depois passa para as células materiais, carnais. E aí surgem as doenças, os desequilíbrios, né? Então, eis porque a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas, tem tanta virtude. A busca de Deus. Quando Jesus afirmou, buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais lhe será acrescentado, é nos dando a dica de, me perdi aqui nos óculos, né? Dando a dica para nós, pense alto, busque Deus, porque você impulsiona as forças do bem, faz brilhar o seu interior, faz brilhar a sua luz. Porque, veja bem, aí ele diz aqui que nesse diálogo da prece, nesse diálogo solene do ser com a sua causa, que é Deus, o influxo do alto nos invade e sentidos novos despertam em nós. Olha a busca de Deus, a prece. Então ele diz, a prece não é a prece decorada. A prece decorada mantém a gente, às vezes, só num patamar, no horizontal da vida. E quando eu faço a prece do coração,
que a minha nora ensina os meninos a rezarem, fazerem a prece do coração. Né? Vamos fazer a prece do coração. Então, fazer o pensamento se elevar na busca de Deus. Nem sempre você citando a oração, né, repetida, não tirando o valor delas, mas eu tenho que saber utilizá-las. Eu tenho que sentir a vibração da prece, a realidade da prece. Toda prece decorada que eu leio, que eu cito, eu acredito nela? Não sei, depende de mim, eu acredito. Às vezes não acredito, mas eu quero repetir 1000 vezes para ver se ela faz um milagrezinho na minha vida. Não é por aí. Né? O milagre é nós mesmos, né? Realizarmos, desenvolvermos essa potencialidade que há em nós. Porque, diz aqui adiante, se ao contrário, nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que ele cria se sucedem e se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim podemos, à vontade, fazer luz ou sombra em nós. Está nas nossas mãos. O mal, sabe qual é o mal? É que nós somos milenares, não nascemos ontem. Temos um passado milenar. E ao longo dos séculos, por falta dessa nossa busca da espiritualidade, por falta dessa possibilidade da comunicação com o plano espiritual, nós automatizamos atitudes. Por isso nos tornamos materialistas, incrédulos, descrentes, né? Quantos fugimos das religiões por não compreendermos nada dessas coisas, cansarmos de rezar e não dar resultado, cansarmos de fazer promessa e não ser atendido, porque estava tudo na horizontal. Na verdade, não havia a sintonia com o alto. Por isso a resposta é difícil. Não é? Mais um pontinho para eu afirmar a maravilha, a beleza de nós estudarmos esta doutrina. Não se cansem, meus irmãos. Eu nunca vou cansar de falar isso para vocês. Então, procurem perceber que é para o nosso valor, para o nosso crescimento. Sairmos das misérias, porque nós nos embolamos nas paixões, no egoísmo. Olha a montanha de pensamentos desse teor que Leon Denis cita aqui para nós. Quem ignora isso? Quem ignora as paixões, o ciúme, o ódio, a inveja, a maledicência? Tudo isso são milenares em nossas vidas, automatizado em nós. Por isso é difícil da gente acabar com ela. Nós temos até desejo já de não ser mais assim. Mas eu não sei sair disso, não é? Eu não sei como que eu vou sair. Por isso, a doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos convidar a fazer o quê? A vigilância do nosso pensamento. Que aqui ele vai falar agora da educação do pensamento. Como é que a gente faz isso? Né? Ele diz aqui, somos o que pensamos. Se pensamos com força, vontade e persistência, mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto ao outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Aquela mistura de pensamento. Quantas vezes a gente está citando coisa que não é nossa? São pensamentos que a gente sintoniza e capta e acha que é nosso. Na verdade, eu não conheço o meu, como é que eu vou saber se aquele é meu ou que não é meu? Né? Aí Leon Denis diz, né? Raramente pensamos por nós mesmos. Poucos homens sabem viver o próprio pensamento. Poucos homens sabem viver o próprio pensamento.
Outra coisa, por exemplo, nosso pensamento, a gente não tem domínio sobre o nosso pensamento. E ele é muito dispersivo. Até para rezar, né? Até para rezar. Você, né, começa a fazer a reza, daqui a pouco o teu pensamento já está lá na cozinha, na sala, não sei aonde, na rua, não é? Então é preciso nós aprendermos a viver o nosso próprio pensamento. A realmente saber, a conhecer o que pensamos. Esse é o convite tão abençoado de Leon Denis para nos ajudar. O controle dos pensamentos leva ao controle dos atos. O nosso ato não é fruto do nosso pensamento? Pensamento, palavras e atitudes. Começa controlando a palavra. A gente desenvolveu o palavrão, por exemplo. Um hábito pernicioso na nossa vida. Né? Tão automático que eu não respeito quem está perto, quem não está. Qualquer lugar eu solto palavrão, falo o que eu quero, ofendo, magoo, não respeito a idade de ninguém, solto palavrão, porque nós automatizamos isso em nós, sem prestar atenção no malefício que a gente faz ao outro, mas principalmente a nós mesmos. Porque, segundo Emmanuel, uma boca habituada a falar palavrão é considerada como uma lata de lixo. Então você vê, coisa forte, mas é real. É real. A gente tem que aprender a pensar nisso. É olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Assim mesmo são as ofensas, né, todas essas coisas que, na verdade, geram enfermidades em nossa alma. Né? Então, ele vem dizendo aqui para nós, para eu ir já fechando, que através, né, a educação do pensamento. Antes de tudo, como é que eu vou começar a educar o meu pensamento? Primeiro, antes de tudo, está aqui no texto, tá? Antes de tudo é necessário controlar o pensamento. Opa, é meu ou não é meu? Controlar, segurar. Né? É imprimir-lhe direção. Imprimir-lhe direção. Direção precisa, direção nobre e direção digna. Pensamento constrói e destrói. Pensamento mata. Então, por isso, é preciso nós termos este cuidado. Qual é o meu nível de pensamento? Né? Agora, mais importante ainda, eu saber que é meu filho e eu vou responder por ele. A cada um segundo suas obras. Né? Outra coisa, controle do pensamento e controle dos atos. Discipliná-lo, imprimir-lhe a direção precisa, nobre e digna. Pensamento de contradição, pensamento hipócrita. Você pensa uma coisa e fala outra. Ou fala uma coisa e pensa outra. Por isso Jesus falou tanto dos hipócritas, seus hipócritas, porque eles perguntavam uma coisa para Jesus, mas a intenção era outra. E nós? E nós somos verdadeiros quando pensamos e falamos? Quando nos dirigimos às pessoas? Né? Então, aí, para a gente já fechando, né? É bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores, procurar bons pensamentos. Por exemplo, estudar a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita é para nós uma oportunidade grandiosa de melhorarmos o nosso campo vibracional. Porque ela só ensina para nós as coisas certas, as verdades. Né? Nos ensina o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um santo remédio para a nossa vida. É o roteiro seguro, como o doutor Herman disse ontem na mensagem lida aqui para o estudo, né? Aí pegamos a nossa página para encerrar. Enfim, é preciso suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Qualquer que sejam os procedimentos de nossos semelhantes com relação a nós, não devemos nutrir contra eles animosidade alguma, ressentimento algum, mas ao contrário, fazer com que todas as causas
de aborrecimento ou de aflição, sirvam à nossa própria educação moral. Nada poderia nos atingir se em nossas vidas anteriores e culposas não tivéssemos dado margem à adversidade. Aquilo que eu falei para vocês. Olha o que a gente traz do passado, né? Uma bagagem desses hábitos que a gente traz automatizado em nós, né? Automatizado da maledicência, do ciúme, da inveja, essas coisas. A gente há séculos que a gente faz isso. Por isso geramos infelicidade, né? Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Leon Denis cita aqui que todas as coisas têm que ser com paciência e serenidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, diz assim: as provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Nós temos que ter paciência conosco mesmo, usar a nossa inteligência para vivenciar. Prova é tudo que a gente vivencia no dia a dia da nossa vida. Mas eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que usar a inteligência para prestar atenção no que eu devo fazer ou não fazer. E ter paciência comigo porque eu erro. Eu não sou perfeito, né? Eu erro. Passo por dificuldade. Por exemplo, quando a gente está dizendo aqui essas relações, né, com as pessoas difíceis, isso é necessidade nossa, são provas da vida que a gente vai passando para consertar o passado de nossas existências. E é preciso ter essa paciência. Chegando à idade, as ilusões, as esperanças vãs caem como folhas mortas. Não é assim? A gente, quando é jovem, né, está cheio de vida, a gente faz e acontece, faz um monte de besterol, né, acha que nada de mal vai acontecer com a gente, né, e vai criando dificuldade. Mas chega um dia, a própria vida vai amadurecendo a gente. Aí a gente passa a pensar melhor no que está fazendo, lamenta não ter pensado antes, né, e tudo isso, meus irmãos, é preciso que nós, né, observemos o quanto Jesus, através com a sua doutrina, ele vem realmente nos ensinar, nos consolar e nos conduzir para o bem, para a felicidade, para Deus. Que Ele nos abençoe, que os guias espirituais da nossa casa, os nossos guias espirituais, que são ansiosos entre aspas, né? Mas ficam aguardando de nós esse despertar para estas realidades da vida. Muita paz para todos. Muito bom, né, amigos? Ficaríamos aqui também, Amália, muito tempo contigo ainda. Esse entusiasmo, né, que a Amália tem para falar da doutrina, ela realmente ela vive essa doutrina e passa para a gente essa energia boa. Que Jesus abençoe muito essa querida. Nós vamos nos preparando aqui para os passes. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje o item de estudos é o 24, a verdadeira desgraça, é a instrução dos espíritos e a benfeitora Delphine de Girardin. E ela vai dizer assim para nós, ele é muito extenso, então não vamos nem ler tudo. Todos falam de desgraça, todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição,
no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente, mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para um momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Que o Espiritismo vos esclareça e reponha em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então vos comportareis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados, em vez da paz que não pode lhes dar nem glória, nem promoções. Que importa ao soldado perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Delphine de Girardin. É com essa reflexão que nós convidamos os amigos médios para que se posicionem para o passe. Não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Se estamos pela internet e estivemos com o pensamento no estudo trazido por nossa Amália, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. É um trabalho para os médiuns da Casa de Leon Denis. Vamos agradecer, amigos. Vamos agradecer a Deus, esta casa querida que nos acolhe, que nos proporciona o estudo, o esclarecimento, que vai nos ensinando pouco a pouco, através desses benfeitores espirituais, da codificação trazida por Kardec, a mensagem desses espíritos que conduzem a humanidade. Vamos agradecer a vida com toda a sua luta, muitas vezes de maneira até que achamos que não estamos entendendo realmente nada, mas vamos agradecer e dizer para Jesus: querido amigo Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. Pedimos que abençoe os companheiros médios, os guias espirituais que aqui estão, aqueles que estarão se aproximando dos companheiros em tarefa, e que todos juntos, encarnados e desencarnados, possamos usufruir dessa benesse, do reconforto trazido pelo passe.
Abençoa, Jesus, esse nosso momento. Graças a Deus. Sim, meus irmãos, graças a Deus. Nós estamos aqui para refletirmos sobre o que o nosso Evangelho nos fala nessa noite de hoje. Nosso amigo Delfim Girardin, ele nos mostra assim como nós, muitas das vezes, confundimos o que é desgraça, dor, sofrimento, com dificuldades que temos das lutas na vida material. E nos diz assim, que a maior das desgraças, a maior das dificuldades, é o que nós fazemos com as oportunidades que temos de crescimento moral e espiritual. Ah, meus irmãos, quando cuidamos de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, como nos foi dito hoje pela nossa irmã Amália, sentimos o hábito de cultivar sofrimento. Quando nós nos demoramos muito nesse sofrimento, porque comigo, porque eu, os amigos espirituais me abandonaram, nós estamos perdendo tempo. Porque, na realidade, por diversas vezes, o nosso Evangelho, ele vem nos mostrando que todas as dificuldades que temos na vida material são para o nosso aprendizado. A mudança de nosso comportamento, de nossos ideais, dos nossos sentimentos, só nos fazem crescer, só nos fazem multiplicar as oportunidades da vida. E a cada passo que encontramos uma dificuldade maior, é ali que está a nossa oportunidade de crescimento, da nossa oportunidade de fazer o bem. Por diversas vezes, os espíritos amigos vêm nos dizendo o quanto é importante de nós dividirmos com o próximo aquilo que temos, aquilo que tomamos o conhecimento, aquilo que podemos fazer de nossa vida. E quantas vezes, lendo essa lição de hoje, chamou-me bastante atenção quanto a essa desgraça, que Delfim vem dizendo assim: cuida de você, não se incomode tanto com as dificuldades da matéria. Foi para isso mesmo que nós viemos, para esse aprendizado, para saber dissipar de nós aqueles nevoeiros. E em determinado momento ele até nos fala do valor da tempestade, que quantas vezes nós, quando vemos o aguaceiro cair, sentimos logo uma desgraça. No entanto, ali está a oportunidade da terra se umedecer, do solo ficar diferente e das folhas das árvores, dos frutos, terem mais vigor. Então, meus irmãos, é tão bom quando nós começamos a conhecer, a tomar conhecimento do que ainda podemos fazer de nós, do nosso interior, do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa vontade, dos nossos ideais. Quanto crescimento, meus irmãos. Repetindo o que a nossa irmã leu, mas que é muito importante para que nós gravemos e busquemos no nosso Evangelho esse item tão importante que Girardin nos fala. Ele diz assim, que o Espiritismo vos esclareça e responda em suas verdades, luz e caridade, o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então vos comportareis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas em combates arriscados. Em vez de paz, e não pode lhes dar meios, glórias ou promoções. Que importa o soldado
perder suas armas, seu equipamento e seu uniforme durante a luta, contanto que ele saia vencedor e com glória. Que importa, meus irmãos? As lutas que temos na vida material, aproveitemos para chegarmos lá no nosso momento de reflexão, quando deixarmos o nosso corpo físico, termos a alegria de dizer: eu venci. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, Jesus, por tanta coisa boa que recebemos nessa noite. É muita gratidão, Senhor. É muita gratidão por esse reconforto que estamos levando conosco, pelas reflexões que foram trazidas através do estudo, que nós possamos levar conosco uma frase, uma palavra, aquilo que pudemos reter de tantos pontos de reflexão que a Amália nos deixou no seu estudo, que Roseli nos deixou no comentário do Evangelho, para que possamos sentir em nós essa força, essa coragem de prosseguir nas nossas lutas. São experiências, como nos falam os espíritos amorosos dessa casa. Vejamos tudo como experiência. Querido Jesus, abençoa esta casa, cada recanto dessa casa, os companheiros da direção material, os diretores espirituais, e que todos nós juntos possamos, Jesus, dizer do mais profundo de nós: nós cremos, querido amigo, que não estamos sós, que és o nosso pastor e caminha conosco. Que seja com esta certeza em nosso coração que possamos te pedir também, Jesus, para darmos por encerrada mais esta noite de oportunidades que a Casa Espírita nos oferece. Que seja em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, que aqui estamos a pedir a permissão para encerrarmos o nosso momento de estudos e paz. Mas para nossa segurança, querido Jesus, permanece conosco. Graças a Deus. Muita paz, amigos, para todos nós. Campanha de Natal, Jesus, Alegria dos Homens. Obra Social Antônio de Aquino. Amigos, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, a Obra Social Antônio de Aquino este ano não realizará a festa de Natal para seus usuários, promovida anualmente pelo CELD. Nos dias 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2020, serão oferecidos kit lanche, cesta especial de Natal e bolsa de presentes para as famílias cadastradas. Somente um representante de cada família terá acesso às dependências da OSA para retirada, respeitando as normas governamentais de saúde. A campanha ocorrerá no Centro Espírita Leão Denis, no Centro Espírita Antônio de Aquino e na Obra Social Antônio de Aquino, e através do site www.editoraceld.org.br. Pratique a solidariedade. Doe 20, 50 ou 100 reais ou a quantia que desejar por meio de depósito bancário ou nos caixas do CELD, do CEA ou da OSA. As contribuições serão destinadas para a confecção de 250 cestas especiais de Natal e 800 kit lanche. Você também poderá participar da ação doando sacolas de presentes, produtos para compor os kit lanches e as cestas de Natal. Entre em contato utilizando os meios de comunicação abaixo e saiba como participar. Faça a diferença. Juntos somos mais fortes.
o Centro Espírita Leon Denis precisa da sua colaboração. O CELD é uma instituição religiosa que se mantém com a ajuda de doações e de seus frequentadores. Existem várias formas de contribuir. Vamos entendê-las? Entre na página editoraceld.com.br. Clique em Doações e vai encontrar diversas formas de ajudar. Vamos entender melhor? Você pode, pelo carnê mantenedor do CELD, doar 20, 50 ou 100 reais. Pelo carnê mantenedor da Obra Social Antônio de Aquino, você pode doar os mesmos valores. Você pode adquirir o ticket da cantina do CELD. Você pode ainda realizar transferência bancária, com os dados dos bancos e o CNPJ do CELD. E no mesmo site, editoraceld.com.br, você pode adquirir livros com desconto. Não perca o nosso grande feirão de livros, nas nossas livrarias e na nossa loja virtual. Livros com até 40% de desconto, do dia 3 de novembro até o dia 31 de dezembro. A partir de novembro, o CELD funcionará nos seguintes horários: segundas, quartas e sábados, até às 18h30, terças e quintas, até às 15 horas, e sextas-feiras permanecendo fechado. Espíritas, elevemos nossas almas à altura dos males que ameaçam a pátria e a humanidade, porque é nos tempos de provações que as nobres virtudes e a coragem viril se revelam. Leon Denis. Muita paz a todos. Olá, sejam bem-vindos ao Grupo de Jovens Evangelizarte, que ocorre no Centro Espírita Leon Denis às 17 horas, para jovens de 11 a 18 anos. Oi, eu sou Maria Luísa. Tratamos de assuntos espíritas de uma forma muito divertida, misturada com muita arte. Nos dividimos em 3 subgrupos: música, expressão corporal e jornal. Venha se juntar à Mocidade Espírita para ter vínculo com os jovens espíritos esforçados na evolução moral. Fala, Saúde Jovem! As inscrições estão abertas para o Evangelizarte. O Gmail é evangelizarteceuldejovem@gmail.com.